Dona Jana, tipo uma terapia. Não é terapêutico? Ah, não, eu Não é falei errado. terapia. Eu sabia que você ia. Droga! Você me Vai de enganou. novo, vai. Tipo Vai, uma vai, vai. terapia. Não é terapia. Mas é terapêutico. Olha aí, você lembra ainda. Ó, a Eu galera da live lembro. vai lembrar, porque a gente passou aí um tempinho com o nosso tipo Nossa, uma um bom tempo. terapia no YouTube e tal. A gente fazia ao vivo até. Mas hoje, dona Diana, temos um Hum, episódio especial do Efigênilidades para falar sobre o quê? escrita terapêutica. Escrita terapêutica. Vambora! Efigenialidades, Criatividade e escrita. o podcast do Fantástico Guia. Dona Jana, deita aí Hum. nesse divã, porque agora a terapia vai começar, tá bom? Ai, Então já ai, se ai. prepare. Não, ó, gostaríamos de lembrar que nenhum de nós aqui é profissional da saúde, então, por isso, tudo que a gente falar aqui também deve ser levado para o profissional que estiver aí junto de vocês, né? Para que vocês conversem também sobre não só isso, mas outras coisas bem necessárias para a gente Exato. trazer em sessões aí de terapia. Mas, dona Diana, Hum, toda vez que a gente fala de escrever, a gente fala em remexer em algumas coisas ali que estão em certos lugares que às vezes a gente nem sabe que tá e tudo sim. mais. E como a gente já acabou tendo que lidar com algumas situações nas quais a gente viu que depois de escrever um texto tinha um monte de coisa que estava ali guardadinha, que saiu sem a gente perceber, a gente falou, tá, talvez seja interessante a gente ter um pouco mais de consciência, porque senão a gente pode jogar coisas no mundo aí sem nem perceber. Exatamente. É, tem uma métrica, uma máxima, não uma métrica, uma máxima aí que dizem, eu já vi vários posts no Instagram, assim, mas eu concordo muito que tem coisa que só sai da gente por escrito, e Hum, muitas vezes, se você é escritor de ficção, sai sem que você queira que saia. Não no sentido ruim, assim, tipo, eu não queria revelar esse meu segredo, mas às vezes você não tinha intenção. E aí é isso que você falou, às vezes a gente vai colocar coisas no mundo que a gente não processou de uma forma tão interessante ainda. E talvez expor essas coisas para. Não estou dizendo necessariamente para um público leitor, mas às vezes até para outras pessoas que você conhece que vão ler o seu texto, leitores beta, ou até mesmo editores, ou enfim, qualquer outra pessoa que vai, às vezes, enxergar um pouco mais de você do que você queria, pode ser uma coisa negativa, né? Mas pode ser uma coisa positiva se você fizer com consciência. Eu acho que é por isso que a escrita terapêutica, como um estudo ali, né, de coisas que a gente pensa e que a gente coloca no papel e como a gente coloca no papel, pode ser bem interessante, né? Eu acho que pode ser bem importante aí para a gente se respaldar, eu acho, e fazer tudo com um pouco mais de consciência, um pouco mais de cuidado e também, acho que muito importante, de uma forma que não nos machuque, né? Porque toda vez que a gente está falando de coisas das emoções, assim, né? Por mais que a gente queira que essas coisas saiam da gente, há formas e formas de fazer isso. Acho que há formas e formas de você entrar numa catarse ali emocional. E às vezes pode ser que você faça isso de uma forma que seja pouco saudável, assim, pouco, né, que seja um pouco tóxica para você. Então, interessante isso também. eu amei que durante toda a sua fala você estava acompanhada, você tá ligado? Caraca, a cachorrada tava frenética e nem é a cachorrada daqui, nem sei o que é. A Fifi tá quietinha. Ah, é da vila, é aqui A da vila. vila, a cachorrada Aqui da da vila vila. tá doida. Mas a Fifi, Perdão a aí, nossa tá pessoal. quietinha, né? A nossa está Ela tá, quietinha. ela tá ali deitada na sacada do tipo, se me atacar, eu vou atacar, mas ela não. Ela ouviu o que eu falei, ela veio correndo. Ela tá É, alerta, mas eu quero só resgatar o que você trouxe da. Olha ela aí já pulando no colo, apareceu. já, doida. Mas Apareceu. eu quero resgatar isso que você trouxe em relação à consciência, à intencionalidade, né? Porque Hum, sempre que a gente fala com a galera do Fantástico Guia sobre é, como a gente coloca certas coisas no papel, um alerta que a gente sempre dá é: olha, talvez, né, ao colocar algo no papel, a gente possa criar um pouco mais de consciência, porque a gente está se expondo de uma maneira ou hum, de outra, né?
quando você coloca algo no papel e você publica e você compartilha com outras pessoas, aquelas pessoas estão tendo acesso a algo que você criou e colocou no mundo, e seria muito interessante que você tivesse mais consciência do que você está entregando para aquelas pessoas, o que é seu ali que você está colocando no mundo. E a gente já tem bastante tempo de estrada aí, já tem bastante tempo que a gente acaba lidando também com as nossas questões aí, com a escrita. A escrita acaba, querendo ou não, sendo uma ferramenta que a gente usa com frequência aí para lidar com questões nossas, mas durante muito tempo, pelo menos para mim, a escrita deixou vazar para o mundo algumas coisas que nem eu tinha processado ainda, sabe? Algumas Legal. coisas que foram surpreendentes até para mim, sabe? Coisas que eu me peguei falando, nossa, isso é uma questão, sabe? Só que eu só fui perceber isso depois que aquilo já estava colocado no papel, e algumas coisas já tinham sido até publicadas, né? Naquela ânsia Aham. ali de autor iniciante, de botar coisa no mundo e tal, eu percebi que algumas coisas eu deixei escapar a ponto de até publicar, até colocar isso aí para pessoas que nem me conhecem, sabe? Pessoas que talvez eu não quisesse que elas tivessem contato com aquilo que eu estava colocando ali. Então, a gente teve o nosso processo, que foi diferente um do outro, né? Mas ainda assim, a gente percebe que isso é uma questão recorrente, né? Uhum. Grande parte das pessoas que se propõem a escrever, que tem a escrita aí como ferramenta de trabalho, pessoas que têm a escrita como uma atividade quase que diária, né, ou até diária, acabam lidando com essas coisas que vazam sem que a gente perceba. E é um processo de amadurecimento, é um processo da Uhum. gente se autoconhecer para a gente começar a entender ali o que é que a gente está colocando no papel e o porquê daquelas coisas estarem surgindo naquele momento, né? Eu acho que a escrita terapêutica, eu acabei de pensar isso, mas faz muito sentido. A escrita terapêutica, ela ajuda nas duas frentes. É muito bom ter um pouco de terapia na minha escrita e é muito bom ter um pouco de escrita na minha terapia. Então, a Assim. escrita terapêutica ela é uma junção de dois mundos. Eu estou falando disso porque quando a gente trabalha com a escrita, quando a gente escreve, principalmente quando a gente escreve ficção como uma forma criativa, né? Escrever geralmente vai ser uma linguagem que a gente vai dominar muito, assim. É uma das formas mais. Eu sou uma pessoa muito comunicativa, mas se você for se eu tiver que escolher uma forma para me comunicar bem, de Uhum. uma forma que eu sei que as pessoas vão me entender e que eu vou realmente passar a mensagem que eu quero, eu que sou uma pessoa muito impulsiva, até um pouco hiperativa e tal, escrever para mim é a melhor dos mundos, porque eu posso botar no papel, ter tempo de processar, eu organizo, eu acho que as coisas de uma forma interessante, eu acho que eu uso, sabe, encadeio ideias de uma forma mais lógica quando eu estou escrevendo. Então, na questão da terapia, é muito bom colocar as coisas no papel propositalmente, né? E isso é uma ferramenta que eu uso na minha terapia hoje, e foi quem trouxe isso, foi a minha terapeuta. Ela falou: você é uma escritora, escreva. E em vários sentidos. Às vezes ela fala assim: eu quero que você escreva sobre isso e me mande pra gente discutir depois numa sessão, mas eu quero que você escreva isso. E até a ponto dela falar assim: eu quero que você escreva isso para se comunicar com outras pessoas. Se você não Uhum. consegue se comunicar uma determinada coisa falando, acho que você acha que você não se expressa direito, que você. Às vezes eu até choro, né? E aí fica difícil de conversar e tudo mais. Coloca no papel e tenta passar para essa pessoa. Então, essa é uma vertente da escrita terapêutica. Mas a outra vertente é justamente trazer coisas importantes para mim de uma forma estruturada para dentro da minha ficção, que eu, por experiência própria e, na verdade, de forma muito empírica, num mau sentido até, porque né, eu sofri nesse processo, mas de uma forma meio empírica, eu percebi que as minhas melhores histórias são as histórias que mais têm de coisas importantes para mim, mais têm de assuntos que são muito profundos para mim. E, geralmente, quanto mais profundo, quanto mais importante o assunto, mais difícil é de abordar e mais, de novo, mais ele pode te machucar, né? Então, eu aprendi que as minhas melhores histórias são as histórias que eu escrevi pensando assim, sei lá, não que eu tenha chorado, escrito nem nada, mas são histórias que eu pensei, nossa, que porradão da minha Uhum. própria história aqui. E essas foram as minhas histórias que chegaram mais longe, que tiveram mais feedback dos leitores, das pessoas. Então, assim, sei lá, tem a minha história que saiu pela Uncanny, que é uma história que eu falo sobre luto e tudo mais. Uma história que eu tenho um relacionamento com o luto que é interessante, porque
eu tive perdas, óbvio, da minha família, mas quando eu era pequena, e de pessoas que já eram, sabe, meus avós, que já eram mais idosos e tudo mais, mas eu tenho grandes questões relacionadas ao luto que tem a ver com a minha mãe e tal. E aí eu escrevi essa história e muitas pessoas vieram entrar em contato comigo pelas redes sociais, falando, nossa, que história bonita, eu lembro da minha avó, não sei o quê, eu perdi minha avó, eu perdi não sei o quê. Então, tipo, as pessoas se conectaram comigo, mesmo que não fosse diretamente a mesma coisa, né, que a gente estava falando ali na história, mas as pessoas se conectaram por esse grande tópico, assim, sabe? Então, eu acho que é isso, né? Eu acho que a escrita terapêutica ela é positiva porque ela traz escrita para sua terapia e terapia para sua escrita. Se você souber aproveitar as duas coisas e, né, trabalhar bem as duas coisas, eu acho que você só ganha, assim, sabe? E existe muito poder também em você estar consciente disso, né? Porque se a gente está falando, né, de um texto, a gente pode aplicar camadas a esse texto. A gente já falou, né, de camadas, a gente já falou, até já deu exemplo com filmes, né? Se você vai assistir Divertidamente, aquele das, Das né, emoções. das emoções. Então, se você vai assistir, você, quando criança, você vai entender algumas coisas, outras não. E aí, conforme você vai crescendo, você vai acessando outras camadas dentro daquela narrativa e tudo mais. Então, nós, como escritores, se a gente está no domínio do que a gente está colocando ali, que é muito nosso, algo que a gente realmente quer explorar, a gente consegue atingir uma potência diferente com aquele texto, sabe? É muito nítido quando isso está sendo feito de forma consciente ou quando isso só respingou ali naquela narrativa. Porque, geralmente, quando dá essa respingada, assim, você percebe que aquilo fica muito misturado e fica muito latente da forma como é entregue, sabe? Então, às vezes beirando o gratuito, né? Às vezes tratando de uma questão ali de uma forma muito gratuita, de uma forma que demonstra Pouco uma grande sutil, digamos. Exato, uma grande frustração, um grande sofrimento, e aquilo é muito jogado, aquilo não é trabalhado de forma a fazer parte da história Sim. realmente, né? Aquilo se destaca muito fácil, né? Aquilo você observa aquilo com muita facilidade. Então, eu vejo um poder muito grande em você ter essa sensibilidade de entender o que é que está surgindo ali e você quer colocar na história e como você vai fazer isso. Isso é o tipo de coisa que vai funcionar de forma diferente para pessoas diferentes, que vai funcionar de forma diferente para narrativas diferentes que você tiver, nas quais você estiver trabalhando. Então, é tudo muito complexo. E por ser muito complexo, eu acredito que seja um processo constante. Não é algo que vai ter ali um fim, né? Não vai chegar no momento em que você vai estar 100% no controle daquilo. Não, você vai ficando mais consciente, você vai ficando mais hábil na hora de lidar com aquilo. Mas não existe um momento no qual você diz, não, eu tô super consciente do que eu estou colocando no papel aqui, sabe? Nada que eu não tenha consciência acaba vazando. Não. Eu acho que existe, sim, esse espaço no qual sempre vai ter alguma coisinha ali que pode surgir que você ainda não processou, que você ainda não trouxe para o consciente. E como é um processo tão individual, é por isso que a gente reforça sempre a importância de você estar acompanhado de um bom profissional. Não só para quem escreve, né? A gente está falando aí para a vida, eu acho importante que as pessoas tenham, né, acesso a profissionais de saúde que possam ajudá-las a passar por momentos, ajudá-las a ressignificar algumas coisas, a entender outras, a interpretar melhor algumas questões, mas se você alia isso ao seu processo de escrita, a tendência é que você realmente tenha aí muito mais material para utilizar no momento que você estiver construindo uma narrativa nova. Sim, inclusive eu queria falar um pouquinho sobre isso, que eu queria falar, a gente está falando de escrita terapêutica, tal, legal, interessante, traga escrita, mas eu queria falar um pouquinho sobre ferramentas de escrita terapêutica, né? Porque, assim, existe um tipo de escrita terapêutica que vocês provavelmente vão encontrar se vocês procurarem no Google, que é uma escrita muito menos estruturada, assim, que são algumas técnicas de você simplesmente sentar e escrever tudo que vem na sua cabeça, fazer um fluxo de pensamento, botar no papel. Existem algumas análises de como isso ajuda você a lidar com coisas que você tem dificuldade de externalizar e tudo mais, mas
a gente está falando, acho que, de uma coisa um pouquinho mais estruturada, através de... Eu vou até pegar aqui o que um dos meninos da técnica, um dos nossos queridos meninos da técnica sugeriu, que é essa ideia de mexer com os ICs, com as premissas, com os prompts, né? Que é o que a gente está fazendo no escrita terapêutica do Fantástico Guia, né? A gente tem uma turma, que é essa coisa de trazer propostas que tenham uma parte lúdica, que tenham ali uma parte especulativa, não no sentido de gênero, mas especulativa no sentido de se colocar no papel dessa coisa, desse objeto, desse sentimento, enfim, e escrever um pequeno texto que faça você se propor a remexer alguns sentimentos, assim, né? E aí eu acho que, tipo, a gente tá falando aqui da turma do Fantástico Guia, mas eu acho que isso é o tipo de exercício que qualquer pessoa pode fazer de uma forma mais estruturada, né? Eu queria que você desse alguns exemplos, assim, do que as pessoas podem usar como ferramentas de escrita terapêutica, de novo, de uma forma muito pessoal e muito espontânea, não de uma forma profissional, porque a gente não é profissional para explicar para ninguém como, né, colocar para fora os seus traumas, nada disso. É só como você exercer essa escrita terapêutica. Então, eu gosto muito de me colocar num lugar no qual eu sou agente do meu autoconhecimento, né? Então, eu gosto muito, né, de estar nesse momento aí, de olhar para as coisas que eu fiz, para quem eu sou, para quem eu me tornei, para quem eu fui, e entender que lugar eu ocupo no mundo, entender os relacionamentos que eu tenho, o porquê de eu repetir alguns padrões e tudo mais. Não sei se todo mundo, né, tem esse ímpeto aí, mas para todo mundo que tem, eu acredito que a gente está sempre falando, né, de estar sendo acolhido por um profissional e tal, mas existem profissionais e profissionais, e às vezes demora tempo também para você encontrar um profissional com o qual você realmente cria ali um relacionamento que seja um relacionamento positivo, até para você lidar com algumas questões e tudo mais. Então, assim, a gente não pode ficar dependendo dos outros o tempo todo, né? A gente vai desenvolvendo também, né, por conta própria, alguns exercícios que a gente faz também, sabe? Algumas coisas que a gente utiliza para se entender melhor. E eu gosto muito dessa coisa do especulativo. A gente escreve fantasia, a gente escreve ficção científica, então a gente está sempre trabalhando com ficção especulativa, pensando em possibilidades, pensando no e se. E existe um poder muito grande no especular. Existe um poder muito grande em você falar e se? Porque o e se, ele é repleto de possibilidades. Toda vez que você traz um e se, você está abrindo um caminho novo. E para muita gente que está passando por situações nas quais elas não veem outros caminhos, sabe? Eu já passei por momentos na minha vida nos quais eu não via alternativas, assim, eu falava, tá, é isso, então eu só aceito, é isso, é assim que é. Mas a possibilidade de especular, ela traz esperança. Então, o e se, ele te abre a possibilidade de refletir sobre o que você pode fazer. Quais são as alternativas que você tem? E nem sempre você tem tantas alternativas assim, mas o exercício do e se, por si só, já é benéfico, porque você sai daquele lugar do caraca, não tem opção, sabe? Não tem mais o que fazer. Então, você exercer a sua criatividade nesse sentido, e nós somos seres criativos, né? Eu vejo muita gente dizendo, pô, mas eu não sou criativo igual você e tal. Você pode não ser criativo igual a mim, mas você é uma pessoa criativa. Você cria, você já criou muita coisa, eu aposto que você cria muita coisa. A partir do momento em que você está se comunicando, você já está criando. Né? Então, só o fato de você estar se expressando, de você estar se conectando com outro ser humano, você já está criando. Então, essa coisa do eu sou criativo, eu não sou criativo, ela é muito subjetiva. E eu vejo muita gente criativa que se julga incapaz de criar, sabe? Dizendo, não, mas eu não sou criativo. E a possibilidade do criar, ela é muito terapêutica. O criar é muito terapêutico. Eu não estou falando só de você, eu vou desenhar porque é bom para mim, eu vou fazer música, eu vou... Não, é o criar mesmo. Você ter a possibilidade de criar qualquer coisa é muito terapêutico. Sim. Inclusive, eu estava lembrando de umas coisas que eu li a respeito de pessoas trans antes de se descobrirem trans, quando elas estavam, né, cogitando a possibilidade, tentando entender, né? Porque tem pessoas que já sabem desde muito cedo, não,
realmente me identifico com tal gênero e tal, mas tem muita gente que, às vezes, tem muita dificuldade em cravar, sabe? Assim, não, acho que eu sou trans. E eu tava vendo como essas pessoas, muitas vezes, se encontram no RPG. Porque no RPG você pode viver outras vidas, literalmente, por um tempo, né? Então, assim, eu sou um homem, mas eu acho que eu sou uma mulher trans, né? Eu nasci homem, então eu acho que eu sou uma mulher trans. Eu vou jogar com uma personagem feminina, deixa eu ver. Né? Eu acho. Então ele não tem, a pessoa ainda não tem certeza. Aí ela joga e ela começa a falar: não, eu tô me sentindo mais livre, eu tô me sentindo mais à vontade. Né? Sem um julgamento, né, externo, porque você tá interpretando um personagem, de certa forma. E aí você pode, às vezes é isso, às vezes a pessoa nem cogita isso, às vezes eu tava vendo uma influenciadora que eu gosto bastante, que é a Beta Bochá, ela tava falando que por muito tempo as pessoas falavam pra ela: você não é trans, não? E ela assim: não, claro que não, nada a ver. Tipo, ela se identificava como um homem gay. E aí quando ela começou a ir pra terapia mesmo e tal, e falar sobre isso e tudo mais, que ela começou a entender: caraca, nossa, é isso que eu tô achando, que eu tento entender o que tá de errado, o que tem de errado comigo e eu não consigo encontrar e tal. E aí hoje ela já transicionou e tudo mais. Mas eu só dei um exemplo assim muito específico, mas assim, você pode especular muitas coisas, acho que você falou essa coisa da esperança. Você pode especular muitas coisas que não sejam possíveis para você no momento, mas elas vão te dar a esperança e a força para que até o momento em que isso seja possível, sabe? Então você pode especular: e se eu saísse da casa dos meus pais? Se você está numa situação complicada na casa dos seus pais, você pode especular: e se eu fosse trabalhar em outro país? E se eu conseguisse um emprego em tal lugar? E se a minha vida fosse assim? E assim, às vezes isso até vai te dar força para atuar passinho a passinho na direção daquilo, sabe? Então, tipo, e se eu fosse um médico? Você quer ser médico? E se eu fosse um médico? Não, o primeiro passo é que eu vou tentar achar um cursinho popular para começar a estudar para o vestibular, porque quem sabe daqui eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar vivendo minha vida, mas eu vou estudar para tentar o vestibular, sei lá. Então, assim, eu acho que essa especulação, ela é realmente muito, muito importante, e ela é muito importante para você se permitir sentir coisas que você, até sentir coisas que você não se permitiria sentir, assim, sabe? Então eu acho que eu falei essa coisa das pessoas que podem ou não ser trans e tal, porque eu acho que a sexualidade é um espaço em que a gente tem, por incrível que pareça, né? Mesmo depois, quando a gente já é adulto, quando a gente já tá pagando nossas próprias contas e tal, a sexualidade ainda é um espaço em que você não consegue, se você não tiver um certo desprendimento, exercitar tudo que você tem na sua cabeça, mesmo lá no fundo. Então, assim, pode ser que tenham pessoas que têm certeza que são hétero, mas que lá no fundo elas pensam: putz, mas e se eu saísse com uma pessoa do mesmo sexo, sabe? Como seria? Eu tenho certeza que tem pessoas que são monogâmicas e pensam: porra, e se eu saísse, sabe, transasse com mais de uma pessoa ao mesmo tempo, como seria? E aí, assim, não significa que você precisa necessariamente dar vazão a isso, porque às vezes é realmente só um ímpeto ali que você vai ter, um sonho, uma fantasia que você não necessariamente quer realizar, mas é importante a gente poder ter essas vivências, sabe? E às vezes escrever, colocar isso num personagem, colocar isso num papel, você sendo o personagem, sabe? Assim, a escrita terapêutica tem o poder também de você escrever coisas que ninguém nunca vai ler, sabe? Então, assim, eu vou escrever um personagem que, na verdade, sou eu vou colocar meu nome, eu vou colocar minha descrição física, porque ninguém vai ler. Eu não devo a ninguém que a pessoa, se eu colocar num personagem num livro que eu vou publicar, as pessoas vão saber que sou eu. Não, escreve só para você, sabe? Eu acho que esse poder, ele acaba concretizando coisas que as pessoas não necessariamente conseguem concretizar só de imaginar. Não sei se faz sentido. Só na sua cabeça você pode viver muitas coisas, mas quando você coloca no papel, você concretiza uma primeira etapa daquilo, assim, sabe? Cara, e faz muito sentido. E você trouxe a questão da sexualidade. Muita gente acaba, né, descobrindo coisas sobre si relacionadas à sexualidade por meio da escrita, justamente porque a gente, né, dentro da nossa sociedade, às vezes dentro da nossa família também, dentro do nosso círculo de amigos, a gente não tem muito espaço para falar sobre certas coisas. Então, quando você não está comunicando, né, quando você não está verbalizando algumas coisas, é natural que essas coisas comecem a surgir a partir do momento em que você está dando vazão à sua voz por outros meios, né? E a escrita acaba sendo muito isso, né? Então, já falei, aconteceu comigo, aconteceu com você, questões relacionadas não só à sexualidade, mas também relacionadas à sexualidade. Então, existe um poder muito grande na questão do e se. Existe um poder muito grande em você criar histórias, criar narrativas
Até porque você está sempre criando narrativas para você. Você está Uhum. sempre se contando histórias, né? Você está sempre reinterpretando histórias e ocorridos da sua vida, revisitando fatos, vendo aqueles fatos de um ponto de vista diferente. Então, a partir do momento que você acorda, você está contando uma historinha para si mesmo, sabe? Você está criando uma narrativa ali. E você já criou várias dessas narrativas que estão ali na sua cabeça. E algumas delas vão se modificando, sabe? Narrativas que você criou sobre outras pessoas, narrativa que você criou sobre você, sobre alguns acontecimentos. Então, a narrativa tem um poder absurdo. E se você tem esse domínio de pegar a narrativa, colocar no papel e estruturar, isso pode agir muito a seu favor na hora de entender quais histórias você está contando para você, sabe? Quais histórias você está inventando para você, quais histórias você está lapidando para você, quais histórias você está trazendo uma nova roupagem. E fazer isso de forma consciente é muito libertador, sabe? É você entender, tá, mas aí eu também, né, resolvi ver as coisas por esse ponto de vista aqui, porque é um ponto de vista que me beneficia. E não há problema nenhum nisso. Mas será que você tem consciência de que você está fazendo isso? Porque a maior parte das vezes a gente acaba fazendo essas coisas sem, né, ter a consciência disso. E você também não precisa estar consciente de tudo o tempo todo. Então, só o fato de você, pelo menos, estar mais apto a exercer a sua criatividade, a trabalhar as suas próprias narrativas, já é algo que é transformador, né? E aí, quando você trouxe a questão do RPG também, tem essa coisa de você estar interpretando uma personagem e essa personagem poder tomar decisões que você não tomaria. Isso não precisa ser só no RPG, né? Isso pode ser dentro de uma narrativa que você está criando, dentro do seu livro. Nossa, Você vai sim. precisar escrever, né, a partir do ponto de vista de algumas personagens com as quais você não se identifica, assim, você não tem, né, um apreço por elas, mas você está criando uma narrativa e você quer contar o lado daquela personagem na história, sabe? Aquela personagem, ela tem motivações. Existem os porquês ali que também movem, né, aquela narrativa. Então, é muito libertador você ter todo esse domínio e você perceber que, ainda que você tenha muito domínio, você ainda está sujeito aí a coisas que vão surgir que você não vai ter a menor noção de que estão surgindo. Uhum, sim. Mas eu gostei disso que você falou, das narrativas que a gente conta para si mesmo e tal, porque isso é uma coisa meio involuntária, meio automática, né? E você tem muita força quando você se coloca como agente, quando você faz isso com intencionalidade. Porque eu acho que é muito fácil, a gente tem a tendência, eu imagino, pelo menos eu tenho, então vou falar por mim, né? Eu tenho a tendência de me colocar numa posição, numa narrativa. Eu não digo que é pessimista, eu não acho que eu sou uma pessoa pessimista, mas eu acho que eu sou uma pessoa dramática, sabe? Assim, então eu vou contar narrativas para mim que tornam tudo maior do que de fato é, sabe? E aí, quando eu tô em posição de tipo assim, não, eu vou contar essa narrativa intencionalmente, eu acho que eu posso me colocar como mais forte nessa história, entendeu? Não sei se faz sentido, assim. Eu falei que eu ia falar, as pessoas tendem a, mas eu tô generalizando pro meu caso, porque eu sinto que eu sou assim. Acho que pode ter pessoas que façam o contrário, de repente precisem se colocar ativamente na posição de narrador, justamente para falar, não, você não é toda essa Coca-Cola toda aí, não é tudo que gira ao seu redor, sabe assim? Então eu acho que tem muito isso. E essa coisa de você tomar decisões que você não tomaria é engraçado porque sim, você pode trazer para você mesmo um ponto de vista. Eu acho que tem duas coisas que eu consigo ver nesse poder de você escrever coisas que especulem além do seu padrão de tomada de decisão. O primeiro deles é, de certa forma, entender pessoas que tomaram decisões que te magoaram e que você jamais tomaria, mas que quando você se coloca no lugar dessa pessoa através de um personagem ou de uma narrativa qualquer que seja uma narrativa intencionalmente terapêutica, se você se coloca no lugar dessa pessoa, de repente pode ser que você veja as coisas de um ponto de vista que não justifica o que aconteceu, né? Não é tipo assim, agora eu vou perdoar a pessoa que ela fez isso, foi escrota comigo porque eu entendi. Não, mas você se coloca numa posição de falar assim, tá, entendi, isso veio daqui, e eu acho que isso facilita talvez você perdoar se você quiser, mas não perdoar, mas lidar com aquilo se você também não quiser perdoar. Eu acho que você ganha muito mais poder, assim, de se relacionar com outras pessoas que
já tomaram decisões que você não tomaria, sabe? E o outro viés disso, para mim, é você experimentar decisões que você, em alguma instância, sabe que deveria tomar, mas que você não toma por uma série de razões, entendeu? Então, tipo assim, vou pegar um caso extremo aqui, que é muito comum a gente ver. Pessoas que estão em relacionamentos tóxicos. As pessoas, muitas vezes, elas sabem que elas precisam sair daquele relacionamento, elas sabem que não é o ideal. Por mais que elas estejam dependentes emocionalmente, por mais que elas estejam, né, que a realidade delas esteja deturpada por uma série de coisas, a grande parte das pessoas, pelo menos quando elas já saem dessa situação e você conversa com elas, as pessoas sabem, elas falam que elas estavam vendo que aquilo não era ideal, que aquilo não deveria ser, né, ela não deveria continuar ali. Mas você não consegue tomar essa decisão por uma série de coisas. Muitas vezes, sei lá, porque eu não tenho uma segurança financeira para sair desse relacionamento, porque eu tenho medo dessa pessoa depois vir atrás de mim, fazer mal para os meus filhos, sei lá, eu tenho tudo isso. E aí, quando você coloca isso na pele, né, de personagens que podem tomar essa decisão, eu acho que pode ser um pouco engrandecedor e empoderador de você falar assim, tipo, beleza, eu tô vendo. E eu tô dizendo isso porque eu acho que as pessoas já fazem isso com a ficção quando elas leem ou veem. Eu vejo muita gente que, tipo, lê um livro sobre um relacionamento abusivo e isso dá forças para ela para sair do próprio relacionamento abusivo. Então, o que dirá você colocar isso numa própria narrativa sua, sabe? De novo, eu usei um caso extremo aqui, mas você pode usar isso para pequenas coisas. Eu quero pedir demissão do meu emprego, eu quero responder aquela pessoa da minha família que sempre fala merda e eu sempre fico com vontade de responder e eu nunca respondo porque, sei lá, sabe? Assim, eu acho que você pode trazer isso para pequenas coisas e experimentar, sabe? Assim, tipo, experimentar reações que você não teria, mas que você poderia ter, sabe? Não sei se faz sentido, assim, mas eu acho que é um poder, assim, que a gente tem também. Faz muito sentido. E eu queria perguntar, né, para a galera que está ouvindo a gente, gostaria muito de saber se já surgiu alguma questão, né, muito de vocês aí, de forma inconsciente no texto, e só depois vocês foram se dar conta de que aquela questão estava colocada lá. Então, compartilhem com a gente nos comentários para a gente ler depois e falar sobre isso. Cuidado com o que vocês vão se expor aí também. Verdade. Pense aí o que vocês vão botar nos comentários. Isso. Mas, ó, a gente está curioso, a gente quer saber realmente. E eu queria aproveitar, Jana, para falar com a galera que está começando a escrever, tá? Talvez não começando a escrever, mas começando pelo menos a perceber que ao escrever está colocando coisas suas ali. Então, se esse é o caso, é o momento de não pensar em publicar tanto, sabe? É um momento mais de escrever. Essa é a minha opinião, tá? Eu acredito que eu, olhando para minha trajetória, não teria colocado no mundo algumas coisas que eu coloquei, que depois eu retirei, tá? Então, assim, espero que ninguém mais tenha acesso. Talvez tenha, mas espero que ninguém mais tenha. Mas, assim, eu vi muito poder quando eu trouxe essas coisas de forma muito consciente. Então, a gente fez isso lá no nosso boletim de ocorrência. No comecinho a gente tinha eu escrevia Fui ali viver a vida e morri de amores. E foram textos muito bonitos. Ih, rapaz, textos muito bonitos. Você só teve esse problema porque você é carioca, porque textos muito bonitos, de boa. Tal. Mas que me conectaram. Eu digo que eles são bonitos justamente por isso, porque eles me conectaram com muita gente. Sim. Muitas pessoas olharam para aqueles textos ali e falaram, cara, eu passei por coisas parecidas. Pessoas muito diferentes de você, inclusive, né? Extremamente, assim, acho que foi uma oportunidade muito legal de me conectar com muita gente. Então, eu vejo muito valor em fazer isso hoje em dia, com o maior domínio que eu tenho, né? Da minha escrita, com o maior domínio com o maior autoconhecimento que eu tenho também. Mas eu vejo que lá no comecinho, apesar de eu ter colocado ali algumas coisas para fora que foram legais e me conectaram com outras pessoas, acho que a maior parte delas não estava processada, sabe? Ela não estava amadurecida. Eram questões que, para mim, ainda não estavam resolvidas até. Então, essas questões, às vezes, quando eu olho, eu penso, tá, isso influenciou até na qualidade da história que eu queria contar. Sabe, eu olho para a história e eu vejo a história realmente sendo prejudicada por questões minhas que surgiram ali
que não deveriam estar ali. Elas poderiam ser trazidas dentro daquela história ali, mas de uma forma completamente diferente, de uma forma que fizesse muito mais sentido e não roubasse o protagonismo da história. Então, Sim. se é o caso para você agora que está ouvindo, né? Se você está nesse momento, se dá o tempo também, se permita, sabe? Uhum. Se permita ter o tempo também. A gente sempre fala disso de tempo, de se respeitar, de não ter pressa e tal, mas se permita também ter esse momento de deixar que as suas narrativas façam mais sentido para você, antes de você compartilhar elas. Nossa, achei. Não, isso aí não, hein? Não tá em lugar nenhum Achei isso aqui, hein? chique. Oi? Improvisei. Improvisei, Não, não tá em lugar nenhum. eu sei, totalmente improvisado. Mas eu acho que isso é muito legal. E acho que como uma última mensagem também, eu acho que a escrita terapêutica, ela é uma faca de dois gumes, assim, de autoconhecimento, né? Porque eu acho que você se autoconhece quando você escreve de forma intencional sobre coisas importantes para você, e você também só consegue escrever de forma intencional sobre coisas importantes para você conforme você se autoconhece. E é por isso que eu acho que não é terapia, entendeu? Eu acho que é bem por isso que não é terapia. Eu acho que é porque você precisa ter um acompanhamento. E aí, claro, a gente não vai aqui, né, cagar regras, dizer que todo mundo tem que ter um terapeuta, todo mundo tem que ter um psiquiatra, nada disso. Mas eu acho que, assim, tem pessoas que descobrem outras formas de autoconhecimento que vão além dessa ferramenta. Essa foi a ferramenta que eu encontrei, terapia. É importante justamente para que você desenvolva. É quase como se você vai criando o arcabouço e a estrutura para poder colocar isso no papel. Só colocar no papel de qualquer jeito, repetidas vezes, talvez possa até te levar a algum lugar, mas demore e seja doloroso, sabe? Então, ter esse acompanhamento para te aumentar o seu autoconhecimento, para que a sua escrita terapêutica seja mais efetiva, é importantíssimo. Dona Jana, e nós temos nossas queridas terapeutas que precisam Pelas ser mesmas. remuneradas por esse trabalho. E se vocês curtem o Efigenialidades, agora é o momento de chegar lá no nosso Catarse, chega lá, joga. Olha, se você abre o Catarse. Abre seu navegador aí, catarse.com.br/FG, as iniciais, Nialidades. FG Nialidades. Não é o Catarse ME? Não é? Não tem isso mais? Não sei agora. Pode ser. Mas acho enfim, que se bobear, dá certo. Catarse.com.br também deve dar. Efigenialidade. .me mesmo, é isso aí. Então, Efigenialidades, meus amores, lá dá para apoiar com lá 10 inclusive, para quem não anotou que está ouvindo, só ir no nosso primeiro comentário fixado aqui que vocês vão encontrar o link. E lá tem apoio de 10, de 20, de 50, de 100 reais. Tem tiragem dos guias, tem SOS dos guias. Meus amores, tudo para que a gente possa continuar com o Efigenialidades, para que a gente possa ter esse espaço aqui, que é um espaço que a gente gosta tanto. Os meninos da técnica já estão dizendo aqui que eu tô muito bem no punchline. Não, tá mesmo, eu tô mandando. Amor, você tá vendo? Então, a gente só quer agradecer quem já apoia a gente. São pessoas que são muito importantes e que fazem parte da nossa trajetória. Então, um beijo especial para todo mundo que já está apoiando a gente lá. E todo mundo que puder apoiar, a gente também agradece bastante, dona Jana. É isso aí. Ajude a garantir, o descansinho a dona desse projeto aqui, a Fifizinha, que apareceu aqui, Nossa CEO. Chamei ela a ver. Ai, meu Deus, de quanto amor. E também a pagar nossa terapia, como o Diogo bem disse, nossas terapeutas que precisam, tadinhas. Beijo para nossas terapeutas também, Beijo para nossas terapeutas. E, dona Jana, tipo uma terapia. Não é terapia. Mas é terapêutico. Beijo para vocês. Se cuidem, meus amores. Beijo, pessoal.